Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui com o segundo episódio da MFO Cast, o podcast da MFO Advogados, falando um pouco da MFO. Para quem não conhece, é uma empresa de consultoria jurídica que transcende o jurídico. E eu posso falar por experiência própria, eu sou cliente e parceiro deles há algum tempo já, há alguns anos. Então eles têm uma atuação muito forte, não só na consultoria e no auxílio a resoluções de problemas, como também na prevenção, né? Eles atuam, eles praticam a empatia, eu costumo dizer, a empatia com o empresário, a empatia com o seu cliente, se colocam no lugar dele, tentam prever os problemas, tentam resolver esses percalços que todo empreendedor brasileiro tem pelo caminho, que é normal, da melhor forma possível. E hoje no nosso segundo episódio, o nosso primeiro episódio, para quem não está lembrado, foi sobre LGPD e direito educacional, com o Luciano Escobar. Enfim, foi um baita episódio, a gente falou bastante sobre essa questão relativamente nova aí, né, de proteção de dados e como a MFO atua auxiliando, né, os seus clientes, enfim, a lidar com essa questão cada vez mais presente, porque a gente vive num mundo praticamente digital, onde a gente deixa rastros de dados por todos os lados. E a gente fez um link bem bacana aí com o direito educacional, que, enfim, as instituições de ensino, elas têm, o que elas mais têm, digamos assim, é dados, né, da vida dos seus alunos, todo o histórico e como lidar com isso. E hoje, não menos importante, né, no universo do direito, no universo do empreendedorismo, a gente vai falar sobre um tema... Tá me faltando o termo, eu vou deixar para vocês escolherem o termo sobre o tema. A gente vai falar um pouco sobre direito do trabalho. E eu estou aqui recebendo com prazer, vou dizer meu amigo, né, porque a gente já se conhece, Gustavo Casarim e Ana Romani. Tudo bom com vocês? Tudo bem, Vini. Prazer é todo nosso de poder estar aqui nesse episódio, né, o segundo episódio do MFO Cast, e falar sobre essa matéria aí que é a nossa paixão, está no nosso DNA. A MFO, como tu introduzisse, a gente olha para a empresa, né, como um parceiro, ou seja, até mesmo a área trabalhista, que é conhecida como uma área dolorosa para o empresário brasileiro, né, a gente tem um enfoque muito sólido na prevenção, ou seja, a gente busca estabelecer normas, regras junto com o empresário para ele dar passos firmes no crescimento. A gente não tenta olhar tanto para o problema do processo em si, mas sim na prevenção. Como é que ele pavimenta essa estrada do desenvolvimento empresarial, né, com um caminho que seja seguro. Né? Perfeito. Ou seja, para ele conseguir gerir bem, né, a mão de obra, né, para que ele consiga desenvolver talentos, né, e obter o que todo empresário quer, que é o crescimento e o lucro. Né, conseguir casar todas as questões num só cenário. Né? Sem dúvida, perfeito, obrigado. E também é um prazer estar aqui complementando e fazendo esse tipo de atendimento. A gente também consegue diminuir os conflitos com os empregados. Então, a partir do momento que você regulariza, deixa claro regras, você está reduzindo o seu possível passivo trabalhista. Então, só tem a crescer, a empresa só tem a crescer de todas as formas. Perfeito, olha, para quem está assistindo já foi uma consultoria grátis, né? Uma hora técnica, isso já deram na introdução já algumas dicas valiosas. Mas enfim, bem-vindo, tenho certeza que vai ser um prazer aí a gente conversar sobre esse tema. Então vamos, acho que adentrar, né, ao tema propriamente dito. A gente estava até conversando antes desse episódio vir para o ar aí sobre as relações, né? Relações de trabalho, relações de emprego, né? O Casarim trouxe essa diferença que talvez para quem não tem esse conhecimento possa parecer sutil, mas eu imagino que não deva ser. Então eu queria aproveitar, começando falando um pouco disso, assim. Explanem pra gente um pouco sobre isso, o que define uma relação de trabalho, uma relação de emprego, o que permeia essa relação, quais regras, que nem a Ana falou, né? Se deixar bem claro essas regras. Acho que vamos começar por aí, porque hoje em dia a gente... inevitavelmente a gente observa uma
pejotização dessas relações, né? Uma certa fuga, talvez, da CLT, enfim. Eu estou falando aqui o que eu ouço por aí na Rádio Corredor, mas agora eu vou ouvir de especialistas. Por favor. Sabe que, Vini, essa conversa é muito interessante porque é legal a gente trazer conceitos, né? Porque no cotidiano a gente vai tratando como se tudo fosse uma mesma coisa e aí vão gerando as complicações, as falhas de comunicação. Então, o início de tudo é se definir o que é relação de trabalho e relação de emprego. Digamos assim, é fácil compreensão de que relação de trabalho é o gênero, a relação de emprego é a espécie. Como assim? Relação de trabalho é a prestação de serviços para outrem, né? Ou seja, eu presto meu serviço para ti, né? Eu presto meu serviço para tua empresa. Só que necessariamente nós não possuímos uma relação de emprego. A relação jurídica pode ser meramente de um trabalho autônomo. Entende-se que relação de emprego é aquela que é qualificada pela legislação brasileira, né? Tão conhecida CLT, né? Que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, né? Que define exatamente qual é essa relação e quais são os elementos dela, né? Ou seja, precisa ser uma prestação de serviço pessoal, ou seja, de uma pessoa, né? Para outra, né? A pessoa que vai tomar o meu serviço pode ser física, né? Ou pode ser uma pessoa jurídica, mas quem presta o serviço vai ser necessariamente uma pessoa física, né? Uma relação onerosa, ou seja, mediante um pagamento, né? Não eventual, ou seja, ela possui uma frequência pré-estabelecida, né? E com subordinação jurídica. Quem me contrata determina exatamente como eu vou prestar esse serviço, em qual horário, em qual condição, qual a forma exata, a perfeição técnica do exercício desse trabalho, né? Isso é uma relação de emprego. A relação de trabalho é o quê? É o que foge disso, né? E, basicamente, o que determina essa relação de trabalho? É um elemento crucial que vem sendo já consolidado, principalmente pela jurisprudência, né? Que é a questão que eu falei por último, a subordinação. Ou seja, isso é o que, no final das contas, vai definir se eu tenho uma relação de emprego ou uma relação de trabalho. Então, voltando e retomando, a subordinação. A pessoa, para prestar serviço numa relação de trabalho, precisa ter autonomia. A autonomia. Mas essa autonomia, ela sobre o quê? Sobre esse serviço prestado? Isso? Ela decide a melhor forma de prestar esse serviço? Exatamente. Ela define a melhor forma de prestar esse serviço, ela suporta o ônus da prestação desse serviço, ela tem a liberdade de dizer o dia que ela vai ou que ela não vai prestar o serviço. Entendi. Né? Sim. Ela é efetivamente um autônomo. Né? E aqui é muito importante, né? Porque aqui ocorre o divisor de águas entre grande parte dos problemas, né, que surgiram nos últimos anos, porque com a modernização da legislação trabalhista ocorrida em 2017, né, houve uma alteração bem contundente na legislação, aonde acontece no Brasil a regulamentação da terceirização, né, que não foi através da CLT, isso porque foi tudo meio próximo, mas foi
uma lei chamada Lei 6.019, que introduz, né, artigos no corpo dela, permitindo, né, a terceirização, porque até então a terceirização era vilanizada no Brasil. Por quê? Porque havia uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, TST, a súmula 331, que ainda, até hoje, ainda está em vigor, né, proibindo a terceirização de mão de obra, exceto em situações de vigilância e serviços gerais, certo? Ou seja, qualquer coisa que tu terceirizasse que não fosse isso, era passível de ser declarado uma relação ilícito. de emprego. Ilícito. Assim, Ilícito e, inclusive, podendo ser declarada a relação de emprego direto, né, com o tomodador, a contratante e aqueles trabalhadores. Né? Então, quando surge essa alteração legislativa lá em 2017, né, a gente teve um boom, assim, do tipo, opa, agora tudo pode. Agora tudo pode. Só que essa é a grande dificuldade, é uma alteração nova, 5 anos é pouco tempo. Sim. Né? É o mercado se entender, interpretar, o mercado praticar. Se entender, a justiça do trabalho conseguir também achar qual é a temperança, né? Ou seja, qual é a justa medida de avaliar essas novas relações. Sim. Né? Vem também alteração legislativa, se cria o MEI, que é o microempreendedor individual, né? com uma relação de diversas atividades, ou seja, uma legislação que é criada para permitir o ingresso na regulamentação de diversos profissionais que antes não tinham qualquer direito social, ou seja, não recolhiam para a Previdência e tal, não tinham. Então, se cria essa legislação, daqui a pouco se criou uma ideia de que, opa, agora eu posso ter só MEI trabalhando, sabe? Eu posso ter só PJ, né? E criou uma insegurança em cima disso. Né? Acabou se misturando um monte de conceitos que é exatamente isso que a gente precisa esclarecer. E muitas vezes a gente vai, né, atende o cliente e começa com esse papo, cara, vamos só definir aqui, né, o que é relação de emprego, o que é relação de trabalho. A gente precisa olhar direitinho para essa questão aqui, do que é um e o outro. Se esse profissional que vai trabalhar para ti através de um MEI ou como autônomo, né, que a legislação, a modernização da CLT de 2017 também faz alterações regulamentando a questão do profissional autônomo, né? Se esse profissional ele realmente é, né? Entendi. Porque não basta a nomenclatura, não basta o contrato. A prática é mais importante, a prática efetiva dessa relação. Essa é uma questão e a Ana está aqui junto para me auxiliar, né? No mundo do direito do trabalho, né, rege uma regra que é a primazia da realidade. Ou seja, o que vale é o que acontece no dia a dia. Pouco importa a forma. Né? O que é a forma aqui? É o contrato. Não adianta no contrato estar escrito que eu sou autônomo, que eu isso, que eu aquilo. Que eu não tenho direito de tal coisa. Que eu não tenho... Mas tem que olhar para o dia a dia. Né? Perfeito. E acaba uma relação com essa nomenclatura a famosa pejotização, Sim. Sendo que o empregador, o contratante, acaba cobrando jornada, cobrando... inclusive, trabalhar na própria empresa com uniforme, com cartão da empresa, enfim, crachá definindo todas dando advertência, né? Então não combina e no final das contas essa subordinação que vai ser o principal fator a definir. A gente está falando já aqui no âmbito da justiça do trabalho, vai definir se aquele contrato é válido ou não, ou se caracteriza uma relação de emprego. Mas aqui é um lance muito interessante também, Vini, de colocar, né, essa questão
Porque eu não estou dizendo que as empresas fazem isso para ludibriar direitos trabalhistas, né? Claro, terão aquelas que o fazem, né? Mas muitas vezes por desconhecimento, né? Essa é a grande questão. Por né? não saberem que estão Por atuando não de forma saberem, correta. claro, existe uma legislação, né, que fala do microempreendedor. Que permite essa relação, Que né, tem com uma o microempreendedor. Isso. Tem uma legislação, né, uma alteração legislativa que fala em trabalho autônomo e fala em terceirização. Né? Sim. Então, o que acontece? O próprio empresário, aquele que não tem uma consultoria, que daqui a pouco não tem um advogado ou um contador que possa esclarecer melhor esses conceitos para ele muitas vezes se lança em algo que aparentemente, né, é vantajoso para os dois lados. Compreende? Porque para o próprio prestador de serviço, conforme o valor da remuneração, ser MEI é muito mais vantajoso. É muito mais vantajoso por causa da questão tributária. Com certeza. Né? Sim. Só que a gente olha, e aqui a Ana falou na questão da Justiça do Trabalho, em reconhecimento na Justiça do Trabalho, só que não é só a Justiça do Trabalho. Né? Existem também os órgãos de fiscalização. Né? Uma fiscalização do Ministério do Trabalho pode verificar que daqui a pouco todas as pessoas que trabalham no teu ambiente são MEIs. E que aquela atividade é uma atividade efetivamente de emprego, porque eles têm daqui a pouco até registro de horário. E aí a empresa vai ter um super problemão, que é a autuação, que é daqui a pouco denúncia para o Ministério Público do Trabalho, ação civil pública para reconhecimento de vínculo de emprego, sob pena de pagamento de dano moral coletivo. Ou seja, é algo que vai muito além daquela relação ali, sim, né? Sim. E digo, é muitas vezes por desconhecimento. Por achar que, poxa, tá legal para os dois, tá valendo, né? E existe muito a confusão também, né? Aqui a Ana me olha e eu lembro da confusão entre o MEI e a terceirização, né? Porque como veio essa questão aí, né, Ana, da autorização da terceirização para qualquer atividade empresarial, que no início se tinha essa discussão com a súmula do TST e tal, que só poderia fazer, né, terceirizar o que não era da tua atividade fim, ou seja, como a segurança, a limpeza, etc. Né, facilities, isso, né? Aí, quando vem a alteração no início de que pode terceirizar qualquer coisa, né? O pessoal, cara, olha, eu posso terceirizar qualquer coisa. A lei 6.019 de 74 lá me autorizou, então agora eu vou contratar MEI para tudo. Só que MEI não é terceirização. MEI é um prestador de serviço, é uma pessoa física que tem uma pessoa jurídica para fins fiscais e, na verdade, ela se assemelha ao autônomo. Né? Não é uma terceirização. A terceirização, existe a lei que regulamenta exatamente como é que ela funciona. Né? Ou seja, é uma prestação de serviço por uma empresa interposta, ou seja, uma pessoa jurídica contrata outra pessoa jurídica para que seus funcionários dessa segunda pessoa jurídica, ou seja, da prestadora, prestem serviços para ela. A relação é sempre empresa-empresa. Eu não vou ter uma conexão direta entre a minha empresa e esse prestador de serviço. Eu vou sempre falar com quem? Com um preposto da prestadora de serviço. Se tiver qualquer problema, vou falar com o preposto da prestador de serviço. Se tiver algum problema, eu não vou advertir esse prestador de serviço. Eu vou falar com o preposto da prestadora de serviço que vai advertir esse prestador de serviço. Né? E a legislação que regulamentou é bastante clara nesse sentido. Sob pena do quê? De tornar,
nula essa relação e poder, inclusive, declarar um vínculo de emprego desse prestador de serviço através dessa empresa com a minha empresa. Tá? O contrato que eu tenho com essa prestadora de serviço, se é para vigilância, tá? Esse prestador de serviço tem que prestar serviço de vigilância para mim. Ele não pode ser, daqui a pouco, o digitador dentro da minha empresa. Sob pena de ser declarado nula essa relação e é reconhecido um vínculo direto também. A empresa prestadora de serviço precisa ter o quê? Ela precisa ter um capital social adequado ao número de funcionários que ela possui para prestar serviços para outros. A lei diz isso. Começa num capital social lá de 10 mil para até 10 funcionários e vai assim crescendo até um capital social mínimo de 250 mil para cima de 100 funcionários. Ou seja, eu preciso ter isso sob pena dessa relação ser declarada nula. Né? Então, são diversas questões, né, Ana? Sim. Olha, vai faltar tempo, já vou avisando aí para quem está assistindo, porque essa narrativa, essa resposta inicial de vocês, ela já abriu aí uma série de esclarecimentos que eu gostaria que vocês dessem para quem está nos assistindo, porque, assim, como quem já esteve do outro lado, né, como empreendedor, como empresário, como terceirizado, terceirizador, assim, realmente, eu acho que o que o Gustavo falou, é a falta de conhecimento. Conhecimento esse, não por preguiça ou por qualquer coisa nesse sentido, é porque é o seguinte, é uma área do direito. Se eu não sou advogado, como o Gustavo falou, eu não tenho que me lançar quanto a isso, né? Eu preciso me munir da consultoria adequada, fica a dica aí para chamar a MFO, da consultoria adequada para que não aconteçam esses percalços. Eu vou fazer uma pergunta simples antes de a gente aprofundar um pouquinho mais. Tu falaste dessa mudança que entendi, já tinha ouvido falar dessa mudança de 2017, que deve ter sido algo bem marcante dentro do direito do trabalho, da justiça do trabalho. E tu falaste sobre terceirizar a atividade fim. Eu não vou usar o caso de engenharia, porque eu acho que não tem MEI para engenharia, mas vamos supor que eu seja uma empresa de costura. Certo? Uhum. Eu fabrico roupas, eu sou um ateliê de costura. E agora eu posso terceirizar, então, costureiras, porque a minha atividade fim é essa, eu posso terceirizar, correto? Se eu estiver falando alguma coisa equivocada, por favor, vocês me corrigem. Se tiver equivocada na resposta, eu corrijo. Tá, pode seguir. perfeito. Constrói a história. E aí eu vou terceirizar a minha costureira contratando uma PJ para me fornecer uma costureira. Eu sei que costura, se eu não me engano, é uma das atividades permitidas pela MEI. Isso é possível? Eu posso contratar uma MEI para colocar uma costureira terceirizada dentro da minha empresa e oferecer esse serviço? Eu acho que eu dei um nó para vocês aí, mas Isso é muito legal, a tua narrativa, Vinícius, que a tua narrativa é a narrativa típica da confusão que eu falei. Exato, é por isso que eu queria trazer para esclarecer, porque eu sei que vocês vão auxiliar nós, meros mortais. Entende? E o teu exemplo é super feliz. Obrigado. Porque a grande questão é o seguinte, é a distinção entre terceirização, de novo, e a prestação de serviços do MEI. Tá? Se eu tenho uma confecção e eu quero contratar uma empresa de prestação de serviços de costureira, é uma terceirização. É uma terceirização. Tá. Essa empresa, eu vou entregar para essa empresa o modelo, padrão da peça de roupa, dentro do exemplo que tu colocasse, para que eles confeccionem tantas peças por dia, por hora, etc. e tal, e me entreguem dentro do padrão também pré-estabelecido. Perfeito. A empresa, ela vai produzir essas peças e vai me entregar. Eu estou terceirizando a produção da minha confecção para eles. Se tiver algum problema, eu vou cobrar dentro desse meu contrato de prestação de serviços com essa empresa
olha, não entregou, a peça saiu torta, qualquer problema, eu vou me relacionar com eles, eles vão gerir a mão de obra deles para confeccionar as peças. Isso é terceirização. Certo. Se eu contrato, contrato uma costureira MEI. Isso é ótimo. Tá. Eu estou contratando uma costureira autônoma, a qual ela precisa ter autonomia. Ou seja, eu não vou cobrar que ela trabalhe de tal a tal horário, eu vou sim dar para ela também um modelo. Aqui, esse modelo, eu quero até o dia tal o número X de peças, certo? Nesse padrão de qualidade. E ela vai me produzir. Se não produzir de forma adequada, vou cobrar, vou descontar o valor dela, vou dizer, olha, não posso pagar por essa, está fora do padrão, etc. e tal. Mas eu não vou dizer para ela que ela tem que vir na minha empresa de segunda a sexta, de tal a tal horário, e ficar sentada trabalhando lá. Ela vai ter que me entregar aquela peça, aquela produção. Ela vai ter autonomia para fazer isso. Inclusive, se ela quiser, ela pode convidar uma amiga dela para fazer e ajudá-la utilizando os mecanismos dela para utilizar e fazer. Ou seja, eu não vou interferir, porque eu quero que aquela costureira entregue o produto. Ou seja, eu contrato o produto do serviço. Entendi. Tu entendeu? Eu contrato o produto do serviço. E então, eu como contratante, confecção, tá? Eu não posso querer que esse serviço seja prestado na minha sede? Pode. Posso. Ainda assim, eu consigo, de uma forma clara, obviamente jurídica, determinar uma relação de terceirização ou de contrato PJ, mesmo sendo dentro da minha sede. Só existem pequenos detalhes. E aqui é aonde começa uma coisa que eu acho encantadora no direito e no direito do trabalho mais ainda, que são análises de risco. Perfeito. Quanto mais próxima essa relação estabelecida no dia a dia vai chegando da relação de emprego formal, na sede, com um horário de início, um horário de fim, onde eu fecho, maior a probabilidade da interpretação, seja de um juiz, de um fiscal do trabalho, de considerar que aquela relação era de emprego e não de trabalho. Perfeito. Aqui a gente precisa ter presente isso. E mais, a legislação trabalhista é protecionista. Como assim protecionista? Que ela protege só o trabalhador? Não, é um princípio do direito do trabalho a proteção. Então, com base nesse princípio, da hipossuficiência, o trabalhador, etc., existe a questão da interpretação do julgador sobre o caso concreto. Perfeito. Aqui existem diversas, a gente vai entrar na filosofia do direito do trabalho. Eu sugiro que contratem lá a MFO e regulem. Porque daí a gente vai bastante longe na questão da autonomia de vontade, a gente vai começar a falar de outras coisas que se aprofunda. Mas eu acho que da ponto de vista prático é isso. Perfeito. A gente tem que analisar a questão do risco, da proximidade. Eu vou aproveitar então aí o gancho do que o Gustavo falou, sobre essas relações, sobre essa reforma, que a gente teve em 2017, que mudou bastante coisa, que daqui a pouco trouxe algumas confusões com relação a essas relações de trabalho, e entrar num cenário aí que a gente teve alguns anos depois, que foi a pandemia, que eu imagino que deva ter dado uma pitada de confusão extra, a essas novas relações, porque ele instaurou praticamente obrigatoriamente, em quase todas as funções e relações, seja de trabalho ou de emprego,
o teletrabalho, o home office, enfim, como vocês quiserem chamar, e se é a mesma coisa ou não. Então eu queria que vocês discorressem um pouco sobre isso, e sobre essa não foi nem uma janela, foi uma porta que foi escancarada durante a pandemia, né? Sobre essa relação de CLT ou de trabalho de emprego, mas em home office ou em teletrabalho, enfim. Com a pandemia, o advogado trabalhista nunca trabalhou tanto, né? Com tantas alterações e cada dia tinha uma resolução nova, uma definição nova e foi bem interessante. Mas... Cara, Contem. O advogado trabalhista às vezes é visto como o patinho feio do direito. Do direito. Né? E foi muito legal porque na pandemia nos deu notoriedade, entende? Então tiveram que atuar mesmo. Tá dentro de mim olhar sempre o copo cheio. Então, agora que já passou um pouco da tempestade, né? As longas noites sem dormir, as longas noites esperando aquela medida provisória que ia ser publicada. E não foi, ou foi. E aí o telefone não parava de tocar para saber o que eu faço, e tu tinha que pedir, deixa eu terminar de ler a medida provisória. Né? Que loucura. Então, depois disso, a gente olha assim, cara, veio muita coisa pro bem. Né? Veio muita coisa pro bem. Assim, essa questão do trabalho, né, à distância, que é uma realidade que a pandemia impulsionou, né? Seja o avanço da tecnologia para permitir que isso aconteça, né? Ou seja, as ferramentas de trabalho à distância que tinham no início da pandemia e que tem hoje são outras. Né? Os workflows, as reuniões, os aplicativos e ferramentas de reuniões, realmente se aperfeiçoaram demais. Né? E o teletrabalho, que foi algo que foi regulamentado, digamos assim, já existia conceito antes, mas a reforma trabalhista em 2017 regulamenta isso, né? Ganhou uma grande notoriedade, foi a ferramenta, né? Todo mundo foi para casa, né? Meio de supetão. Sim, meio que obrigado. Não. Meio quase que completo, obrigado. Exato. Mas, felizmente, o Brasil já tinha uma legislação que previa e que todo mundo sabia mais ou menos aonde pisar. Legal. Então, a questão do teletrabalho era muito discutida, vamos dizer assim, porque quando sai essa alteração da CLT, fala em teletrabalho, que é um trabalho preponderantemente realizado em casa por meios de comunicação informática, né? Ou seja, fora do ambiente de trabalho, preponderantemente fora do ambiente da empresa, né? Que com dispensa do registro de ponto desses trabalhadores, né? Também teve essa alteração, e aí teve muita discussão em cima de, mas o que é o preponderantemente fora, o que não é, se é trabalho remoto, se é teletrabalho, né? Ou seja, se ficou debatendo um monte de conceitos, né? O empresário, às vezes, inseguro, né? De colocar o pessoal a trabalhar. A pandemia empurrou todo mundo. Né? E o que isso vem a reboque? Alteração legislativa. Normalmente, não deveria ser, mas é do processo legislativo, os fatos impulsionam o legislador. Né? Agora, no final de 2022, vem nova alteração na legislação em relação ao teletrabalho e trabalho remoto, onde, inclusive, tira essa distinção conceitual, né? Porque hoje teletrabalho ou trabalho remoto é aquele que tu realiza longe da empresa, né? Sendo ele preponderantemente ou não fora desse ambiente, né? Bastando que tu realize ele por meios de comunicação e de informática. Né? Então, essa é uma grande alteração, só que, claro, junto com essa alteração, o que veio? Algo que também desgostou um pouco do empresário, que aquela exceção de registro de pontos, né, de jornada, de registro de jornada que tinha inicialmente, foi retirada da lei. Então, hoje, o que acontece? O trabalhador
que trabalha em teletrabalho, ou seja, fora da empresa, ele também precisa registrar o ponto caso a empresa tenha mais do que 20 empregados, né? A exceção se limita, claro, ao teletrabalho que exerça suas atividades por produção ou tarefa, ou seja, o tarefeiro, né? Mas aquele que é contratado por jornada, que é a esmagadora, a maioria, sim. né? Precisa sim, né, ter esse controle de jornada, né? E também impulsionado pela pandemia, vem também uma adequação das portarias do Ministério do Trabalho, né, regulamentando melhor como se faz esse registro de ponto por meios alternativos, ou seja, vem também junto uma regulamentação, né, do Ministério, de como é que vai fazer para registrar teu ponto no celular, etc., né? Ou seja, sim, trazendo também alternativas, claro, né? Se a legislação traz essa obrigação de registro da pessoa que está em casa, eu também tenho que fornecer uma regulamentação de como vai ser esse registro, claro. Né? Então, a pandemia impulsionou muito isso, né? O que é bacana, porque permite, né, claro, uma qualidade de vida, né, para os trabalhadores, né, em determinadas áreas. Vem benefício, só que isso, né, não é algo tão simples assim. Né? Existe, claro, todo um regramento na CLT, né, que precisa constar num aditivo do contrato de trabalho. As regras precisam ser bem desenhadas, né? Principalmente como é que vai ser a questão dos custos, se a empresa vai arcar ou não. Né? A legislação não obriga. A legislação não obriga que os custos de internet... Eu ia perguntar, os custos, digamos, de implementação das ferramentas necessárias no local que o colaborador vai prestar. Mas precisa, por exemplo, ter questões bem definidas em contratos de trabalho também quanto à responsabilidade do material que aquele trabalhador vai daqui a pouco levar para casa. Questão do notebook, do uso exclusivo para o trabalho, né? Porque tem aqui também responsabilidades do empregador, daqui a pouco, conforme o que ele acessa naquele notebook vinculado à empresa. Mas como assim, Gustavo? Imagine só o notebook da empresa daqui a pouco acessando sites de pornografia infantil, por exemplo, que é um crime, sim, entende? Sim. Estou usando um exemplo extremo, mas válido. Sim. Ou seja, acessando questões... o teu funcionário é um hacker. Tu entende? Sim. Não, isso aí transcende as relações trabalhistas, né? Entende? Porque tu passa por um compliance, por uma justiça criminal, né? Ou seja, tu entende? Sim. Eu estou usando exemplos extremos, certo? Sim. Mas precisa ser definido que, balizado, olha, aquele computador que tu vai usar é para única e exclusivamente para acessar tal e tal. Até porque se daqui a pouco não for feito ou não for seguida essa regra, ok, não vamos para um exemplo tão extremo, mas se existe naquela... Aí é uma dúvida mesmo que eu estou perguntando. Se existe na relação de trabalho essa especificação desse uso dessa ferramenta que eu te forneci. Relação de emprego. Desculpa, de emprego, perfeito. Vamos supor, eu contratei a Ana, uma relação de emprego, e ela vai trabalhar em casa, eu forneci um notebook da minha empresa para ela. E no nosso contrato eu digo que ela não pode acessar nenhum outro e-mail que não o da empresa naquele notebook. Primeira coisa, eu posso fazer isso? Pode. Tá. Segunda coisa, se ela o fizer... se ela acessar esse e-mail, se ela descumprir a minha regra, ela está passível de uma justa causa? Justa causa por isso não, mas uma sanção administrativa sim. Perfeito. Justa causa não... A questão da justa causa, digamos assim... Não, aí eu fui extremo. Aí foi a minha vez de ser extremo. A justa causa é a penalização máxima, tu entende? Certo. Que existem regras bem definidas. Mas daqui a pouco, se eu tomo uma sanção, 2, 3, sei lá, 5 sanções, e ela ignorou as minhas ordens, minhas... Digamos assim, conforme
né, o andamento desse descumprimento de regras pode se enxergar. Pode se enxergar. Mas eu posso limitar isso. Então, eu posso esclarecer esse uso da minha ferramenta que eu estou fornecendo. Não, deve. Não. Poxa, isso é legal. Nossa, tenho certeza aí que muita empresa botou os funcionários em casa e forneceu as ferramentas sem daqui a pouco deixar claro as regras. Né? As regras. As regras. É muito importante esclarecer as regras. É muito importante estar previsto na legislação a orientação. E isso vai ser o grande problema enfrentado pelas empresas, não hoje, mas daqui a um tempo, que é a questão de ergonomia. Né? Ou seja, orientações de ergonomia, de um lugar adequado, iluminação, cadeira, altura. Tu entende? São questões que não é pura e simplesmente tu dizer assim... eu te permito trabalhar fora do meu ambiente e se resolva sozinho. Não. Existe um dever da empresa. De orientar. Mas não de fornecer. Não de fornecer esse material, mas precisa orientar. É aí que entra o grande calcanhar do teletrabalho. Compreende que isso vai ser moldado com o tempo. Qual é o limite dessa obrigação do empregador ou não? Entendi. Só a interpretação da lei feita pelos tribunais que dirão isso no futuro. Entende? Entendi. Perfeito. Eu vou descumprir o roteiro um pouquinho, porque tu trouxe um gancho que eu acho que é sensacional e aí uma dúvida minha mesmo que eu quero saber. Ok, no teletrabalho. Mas no trabalho in loco, na sede da empresa, tu trouxe algo que eu pouco vi ser debatido, discutido, pensado ou planejado. Ergonomia. Na sede da empresa. O quão isso é uma responsabilidade real e minuciosa. Minuciosa no sentido assim, vamos medir a altura dessa mesa. Por que vocês riram? Porque me preocupou de tu não ter ouvido e tu já foi empresa. Exato, mas exatamente. E olha, no meu círculo de amigos, empresários, empreendedores, eu digo, isto não é um tema debatido ou que gera um planejamento ou uma preocupação. Isso é um negócio, assim, que pouca gente olha. Viu? Não estou tão fora da realidade. Pouca gente olha. Eu percebo que realmente pouca gente olha. Empresas de médio e grande porte olham. Porque o que acontece? Quem traz isso, a luz para isso, é a fiscalização do trabalho. Que normalmente acessam mais essas empresas de médio e grande porte. Entendi. Pelo volume de trabalhadores, etc. E principalmente pelo falta de braço. Ou seja, não precisaria ter milhares de fiscais por causa da infinitude de empresas. Vamos aonde talvez o erro esteja atingindo ou prejudicando o maior número de pessoas. Vamos otimizar a nossa força. Mas aí entra uma matéria que ela é paralela, né, ao direito do trabalho, que é a questão de saúde e segurança, né, mais afeta a engenharia de segurança. Sim. Né? Existe todo um regramento e uma normatização sobre isso. Não. Inclusive, Vini, está escrito a questão de uso de notebook, de tu ter que ter teclado, a posição do notebook, entende? Chega a minúcias, assim, o teu computador é um notebook, então precisa estar nesse padrão. Altura de mesa, encosto de cadeira, né? Tá tudo descrito na norma. Que loucura isso. Tá tudo lá descrito na norma. Né? E isso é passível de sanção administrativa, ou seja, você receber multa por isso. Sim. Ser obrigado pela fiscalização do trabalho, daqui a pouco do dia para a noite, adequar da tua empresa de todo mundo. E daqui a pouco até remunerar algum tipo de dano já, né, causado antes dessa adaptação. Né? Existe uma coisa que é interessante, tá? E aqui eu falo do respeito de todas as profissões. Tá? Se o meu médico fala, Gustavo, tu precisa tomar tal remédio para não adoecer, né? Ou seja, eu tenho uma cardiopatia e tal, precisa tomar isso, precisa controlar o colesterol, etc. Eu vou lá e vou tomar remédio. Se existe alguém que um dia escreveu uma norma
que fala que a altura A, B, C ou D, que a posição do notebook, do computador, isso e aquilo te traz menos fadiga, né? O que acontece? Existem, claro, questões que são fisiológicas pessoais de cada indivíduo, mas aquele estudo foi conduzido por uma estatística, ou seja, número X de pessoas expostas a uma má postura, isso, aquilo, tiveram fadigas. Fadigas podem levar a doenças que vão ser consideradas o quê? Doenças ocupacionais. Que a doença ocupacional conduz ao quê? Ao dever de indenizar do trabalhor, tu entende? Ou seja, claro. Perfeito. É aquele negócio. Daí tu me diz a pergunta primeira que o empresário fala, tá, mas espera aí, quanto é que é essa indenização que eu vou ter que pagar, tu entende? Sim. E qual é o meu custo? Aí entra uma outra questão, que é a questão da responsabilidade social e da imagem que tu queres passar da tua empresa, a atração de talentos e etc. Porque não é só a indenização daquele trabalhador que teve um problema no ombro, no pulso, na mão, etc. Né? É o reflexo disso na sociedade. Não, perfeito. Antes da gente... Tá sensacional, tá fácil entrevistar vocês hoje, porque vocês estão dando os links que tá gritando aí pra gente pular. Vou pegar isso que a Ana falou agora para o próximo, mas antes disso, só uma pergunta que ficou aqui quando tu falou assim, que o empresário ele faz o cálculo de quanto vai ser essa indenização e quanto ele vai gastar para adequar. Ele faz isso, se for mais barato a indenização, ele não adequa, assim? Isso é uma coisa que tu vê por aí, só assim, pode falar, não vamos falar nomes, né? Porque tu falou assim, não, porque daí o empresário pensa, bom, a indenização vai ser de tanto, e para eu adequar isso é tanto, o que custa menos acaba gerando o impulso da decisão, aí é uma curiosidade mesmo. É uma curiosidade. Olha, o fator financeiro, ou seja, a caixa, é sempre determinante para uma empresa tomar a decisão, certo? Para tudo, não é só isso, para tudo, certo? Certo. O que eu vejo é uma questão de valor. Né? Aí a gente já entra numa outra questão que é empresarial mais profunda. Ou seja, essa decisão, muitas vezes, quando se tem caixa, ou seja, eu tenho caixa, eu tenho recurso, o empresário acaba tomando a decisão em cima de valores. Sim. Ou seja, conforme quais são os meus valores. Né? Sim, o que ele acredita e como ele quer que a empresa... o nível de preocupação que ele quer que a empresa seja... O nível de preocupação que ele tem, né, com as pessoas e quanto as pessoas estão dentro do que ele pensa enquanto empresa, entende? Perfeito. Felizmente, né, e isso... felizmente, nós trabalhamos, nossa maioria, para não dizer todos os nossos clientes, tem o valor humano muito presente. Né? Até porque daí a gente já passa um pouco dessa história, mas eu acho que a gente só contrata e se relaciona com pessoas que têm identidade de valores. Eu acho que identidade de valores é algo que aproxima as pessoas, seja para amizade, para relacionamento amoroso. Perfeito. E para trabalho, relacionamento profissional, para contratar. Claro. Né? Para contratar. Então, normalmente as empresas que nos contratam possuem essa forte identificação. E nós, MFO, temos essa preocupação muito grande com o ser humano. Está dentro de nós. A gente olha para o outro como pessoa. Né? Perfeito. Já foi nosso cliente. Exato. É o que eu disse lá no início. É a prática da empatia. Tu sabe como é isso. Com certeza. A gente vive a dor do cliente, entendeu? Perfeito. E eu acho que também já partimos de um pressuposto que se o cliente está procurando vocês para elucidar essas questões e trazer segurança, é porque ele realmente já tá preocupado com esses valores. Né? Já demonstra uma preocupação primária com esses valores. O que traz o brilho no olho dele é o que nos traz o brilho no olho. Exatamente. Resumindo, é isso. E aí eu vou pegar o link que também tu falou e a Ana falou da parte social, né, que tem esse reflexo social e de como a empresa quer ser vista.
que a gente já tá, a produção já tá me avisando ali, que a gente já tá estourando o tempo, né? Eu pulei um tema, que era o assédio, que eu acho importante, mas enfim. A Ana sugeriu da gente fazer um próximo. Fica a dica aí, vamos ter mais um episódio do MFOcast focado no direito do trabalho, que realmente é um tema amplo. Mas pra gente encerrar, eu queria pegar esse link aí, né? O link que tu falaste da imagem que a empresa quer passar com esse reflexo social e trazer algo que quando eu li, eu confesso que eu li o roteiro, me chamou a atenção e me trouxe um pouco de curiosidade, que é esse link ESG, né? Que é algo tão falado atualmente, né? Tá na boca das pessoas e de empresários que se preocupam com esses valores, que se preocupam com essa imagem. E aí eu fiz uma pergunta para vocês antes da gente começar a gravar, que eu queria refazer aqui, porque eu achei a resposta sensacional. Porque talvez é uma dica para o empresário transcender, quando ele olha uma parte da justiça, que é a justiça do trabalho, que realmente reflete nele, que digamos assim, ele está lidando com isso diretamente, né, nas relações de trabalho e de emprego, que ele possa contribuir com algo que reflete também no justiça do trabalho, mas que reflete no seu marketing institucional e na imagem que a empresa tem, assim. É levado em consideração práticas sustentáveis e de ESG no direito do trabalho? Cara, isso é sensacional e o jeito que tu pergunta traz até o início da minha relação com a MFO. E daí, tá fazendo a pergunta, eu lembrei que eu conheci o Marcelo Oronós, né, um dos sócios fundadores da MFO, numa palestra que eu estava dando sobre a imagem das empresas perante a Justiça do Trabalho, como é que isso estava linkado, né? Sobre a questão de cultura e imagem das empresas, né? Foi aí que eu conheci o Marcelo, né? Numa palestra e tal. Depois da palestra a gente começou a conversar, estabeleceu uma relação de amizade e tal, parceria, e hoje a gente trabalha junto, né? Então, a gente não pode esquecer nunca que o juiz, o fiscal do trabalho, o procurador do trabalho são seres humanos. Parece óbvio, mas não é. Quando a gente tem uma prática verdadeira de ESG, e aqui o tema é longo, mas vamos ter um episódio sobre ESG, com certeza. Quando a gente tem uma preocupação com o meio ambiente, com o social e com a governança, isso transborda os muros da nossa empresa. Todos veem, todos percebem esse valor. Perfeito. Então, claro que no momento de uma tomada de decisão, no momento em que aquele juiz, aquele fiscal do trabalho, aquele procurador do trabalho que vive na mesma sociedade que está inserida a empresa, ele vai ter um preconceito sobre a companhia, né? Sobre aquela instituição. Ele vai saber isso, ele vai perceber o valor. E ele vai, no mínimo, olhar com mais atenção se aquele fato é um fato esporádico, uma prática constante, um infortúnio. E isso vai influenciar o resultado final, seja de um processo judicial, seja numa análise da fiscalização, não para aplicação de multa, porque isso é algo muito pragmático, está dentro ou não conforme aplica a multa, mas sim se isso vai ir por uma denúncia do Ministério Público do Trabalho, para uma ação civil pública, etc. Ou seja, os desdobramentos serão mitigados com certeza, no mínimo isso. Então, a prática, as boas práticas, são, sim, levadas em consideração sempre. E isso é uma coisa que a gente sempre aconselha. Sensacional. E interessante também pensar que se a empresa pratica
políticas de equidade, contra racismo, contra homofobia, protegendo o princípio da dignidade da pessoa humana, tratamento adequado, a prevenção das doenças do trabalho, que nós acabamos de falar, Sim. mas de verdade, como o Gustavo comentou, de coração, isso diminui ou, enfim, causa muito menos conflito. E esses conflitos internos diminuem uma possibilidade de um futuro passivo trabalhista. Então, nós estamos falando antes ainda de bater a fiscalização do trabalho. Sim, nós estamos sim. matando um problema lá na raiz, porque você se preocupa com o seu empregado, você agrega valor, ele tem o senso de pertencimento e de respeito. Então, isso favorece em todas as esferas. A empresa que pratica ESG só tem a ganhar. E isso é o presente e é o futuro. Perfeito, acho que como tu muito bem falaste, aí se eu for resumir essas práticas que tu ressaltou de extrema importância e que refletem, elas praticamente tiram uma possível motivação desse colaborador de daqui a pouco lá na frente processar a empresa por seja qualquer motivo, por ter se sentido desvalorizado ou por ter achado que não foi justo em alguma forma. Por quê? Porque, como o Gustavo falou também, isso transcende os portões da empresa. Né? Aquele colaborador que participou, que viveu aquilo, porque ele estava lá dentro, então ele viveu essa preocupação com os valores, com a ergonomia, com essa relação respeitosa. E aí tem o link do assédio, que infelizmente não deu tempo da gente fazer, mas que numa próxima a gente vai fazer. Com certeza tu mitiga esses possíveis danos e passivos trabalhistas no futuro. E entrando, e bem em cima da questão da ESG, também atrai investimento, né? Ou seja, então, cara, só ganha. E atrai público também, Atrai porque público. hoje a gente tem cada vez mais consumidores conscientes. Sim. Consumidores que pesquisam o produto que vão consumir ou o serviço que vão consumir. Né? A gente teve um episódio recente aí, que não vamos falar, mas enfim, de trabalho escravo no Rio Grande do Sul e tudo mais, que descoberto, estão julgando, né? Pode ter certeza que isso vai afetar algumas decisões de consumidores. Não tenha dúvida disso. Não estou julgando, tá? Não estou julgando se eles vão tomar a decisão certa ou errada, mas que vai afetar, infelizmente. Né? É isso aí. O outro pilar é a atração de talentos e retenção de talentos. Perfeito. Principalmente dessa geração mais jovem. Ou seja, a questão do ambiente exerce uma influência muito grande na tomada de decisão dos talentos hoje em dia. Não é uma questão só remuneratória. Sem dúvida. É uma questão ambiental. Né? Então, sem sombra de dúvidas, algo para todo mundo olhar e olhar com carinho. Não, perfeito. Eu acho que talvez uma das dicas mais valiosas que a gente possa dar para o empreendedor, extraindo desse episódio, embora as do início realmente foram muito valiosas com essa confusão de relações, mas é o seguinte, empresários e empreendedores, e eu aí como empresário, empreendedor, consultor, assim, olhem para a ESG como algo, não como uma besteira, porque tem muita gente que fala que olhem como algo que realmente beneficia. Vocês acabaram de dar os pilares, né? Poxa, numa possível, sabe, dentro da justiça do trabalho, dentro de uma captação de investimentos, dentro de uma captação e retenção de talentos, dentro de uma prevenção de possíveis passivos. Poxa, acho que a gente já deu, exato, acho que a gente já deu inúmeros benefícios, e eu tenho certeza que tem muitos outros, mas de bate-pronto a gente já forneceu alguns benefícios aí que são esses pilares. Bom, estamos indo para o fim, aliás, já estamos no fim, já para variar, estouramos o tempo, aí no MFO o MFOcast vai ser assim, já estou vendo, mas isso é ótimo, né? Sinal que vai ter aí bastante assunto para a gente falar, a gente vai retornar sobre assuntos, vai esmiuçar mais. O primeiro episódio o Luciano terminou, ele me pediu para a gente fazer um outro, porque também a LGPD é algo, né, que transcende, e obviamente o direito do trabalho também, né? Porque
partindo do pressuposto que empreender, trabalhar, prestar serviço, sempre vai ter uma relação ali envolvida, né? Seja ela de emprego, de serviço ou de trabalho, mas é importante que se saiba que relação é e que se deixe as regras bem claras, como vocês mesmos ressaltaram algumas vezes dentro desse episódio, né? Deixar as regras claras. A gente ultrapassou o que eu imaginava de regras, do tipo, até que site tu pode entrar no meu computador que eu tô te fornecendo. Então é sensacional, isso eu só tenho a agradecer, e quem tá assistindo eu tenho certeza que também só tenho a agradecer a vocês aí, por elucidar essas questões de forma brilhante, clara, objetiva e didática, né? Porque lembrando que tá aí um jabá que eu não tinha feito ainda, mas que eu ia fazer de alguma forma, ou talvez eu tinha feito no primeiro. Eu acho que o mais bacana da MFO, e fica a minha dica para quem quiser conhecer e conversar com vocês, é a linguagem. Vocês não falam juridiquês com a gente, porque a gente não é advogado. Vocês podem falar juridiquês com o juiz, com o fiscal, né? Que aí, ok. Mas com a gente, não. Porque a gente não sabe falar juridiquês. Né? A gente, o público comum, o empresário, ele não é a nossa língua. E essa tradução que vocês fazem, motivada pela empatia, sem dúvida nenhuma, e pelos valores, é sensacional. Então fica aqui meu agradecimento a vocês, a MFO, por terem enviado vocês para a gente conversar bastante sobre o direito do trabalho. Se despeçam aí, a câmera e o microfone são de vocês para a gente encerrar. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada, até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado pela excelente condução também, Vini. Tamo junto. Tu é o maestro que tem a batuta e toca o ritmo. Muito obrigado. Tamo junto. É isso. Pessoal, confiram aí esse episódio, vai estar no canal do YouTube da MFO, vocês podem conferir também as redes sociais, a gente coloca bastante conteúdo que foi extraído daqui e lá, no intuito de auxiliar mesmo. A pegada da MFO é uma pegada consultiva, então troquem uma ideia, vai que vale a pena, com certeza. Fica aqui o meu agradecimento novamente por estar nesse projeto sensacional, que a gente está só começando. Esse é recém o segundo episódio, até a próxima.